Graça e paz, meus amados. Nós estamos aqui hoje com o intuito de comentarmos um vídeo feito pela mestra e professora em apologética, a professora Carol Baeta, a respeito de Jesus ser Deus. Não queremos debates, não estamos aqui para debates. Estamos apenas para oferecer um contraponto às afirmações que a professora Carol Baeta fez a respeito de Jesus ser ou não ser Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Dr. Yosef Avitor, sou doutor em teologia, sou professor de língua portuguesa e sou pastor pentecostal. Como pastor, vendo as afirmações da professora Carol Baeta, eu não poderia ficar omisso, uma vez que qualquer um percebe que esse vídeo da professora foi colocado na internet, né? E que muitos verão esse vídeo. Então, para que as pessoas não fiquem apenas com uma visão unilateral, eu estou apresentando hoje aqui um contraponto. Assim, o internauta terá a oportunidade de ouvir a professora Carol Baeta e de me ouvir. E cada um, segundo o seu conhecimento, a sua evolução espiritual, fique com aquilo que melhor atender ao seu coração ou ao Espírito Santo que estiver movendo cada um dos internautas. Amém? Mas nós vamos ver tudo isso logo após a vinheta. Muito bem. Eu agora vou me dirigir diretamente à professora Carol Baeta, dizendo a ela o seguinte: a senhora diz que vai apresentar 6 evidências para provar que Jesus é Deus. Veja bem. Vou trazer para vocês 6 maneiras de você defender que Jesus Cristo é Deus. Agora, sinceramente, de todas essas 12 proposições que eu apresentei para vocês, a mais ousada é realmente a visão dos cristãos, que acreditam que Jesus é Deus, homem, é Deus e é também humano. Agora, de onde que os cristãos tiraram essa visão tão escandalosa a respeito da identidade de Jesus? A mais ousada é a visão dos cristãos. A mais ousada é a visão dos cristãos. Bom, aqui eu quero fazer o primeiro contraponto. Quando a senhora diz visão dos cristãos, a senhora generalizou todos os cristãos, como se todos os cristãos tivessem essa visão de que Jesus é Deus. E não é a verdade. Nem todos os cristãos acreditam nisso. Nem todos os cristãos abraçam esta ideia de que Jesus é Deus. Até mesmo porque esta ideia de que Jesus é Deus, ela surgiu com a igreja de Roma, com a igreja romana, lá por volta do 3º século, e que depois, associando-se a Constantino, começaram a criar dogmas e crendices e implantar na mente das pessoas. E aqueles que não aceitassem eram considerados hereges. Então veja que é uma ideia, que é uma proposição que foi empurrada na cabeça, na mente das pessoas desde o 3º século e que, com o passar do tempo, acabou criando raiz e vem convencendo todas as pessoas até o dia de hoje. E muitos ainda acreditam nisso, mesmo sabendo que a Igreja Romana criou uma série de dogmas, apresentou uma série de crendices que não tem fundamentação bíblica. Então, por aí nós já percebemos que não são todos os cristãos que têm esta visão. A senhora generalizou e eu quero aqui mostrar que muitos cristãos não aceitam esta ideia de que Jesus é Deus. E não só cristãos, outras fontes também, outras correntes que não são cristãos, mas que leem a Bíblia e que analisam, também chegaram a esta conclusão de que Jesus não é Deus. Jesus é apenas o homem. E nós vamos ver isso no decorrer desse vídeo. Ok? Depois, na sequência, a senhora fez uma observação fazendo uma pergunta. De onde que os cristãos tiraram esta ideia escandalosa
de que Jesus é Deus. Olha, a senhora mesmo colocou, ideia escandalosa. Realmente é um escândalo mesmo, porque subverteu todo o sentido da Bíblia, mudou todo o sentido da Bíblia, mudou as verdades de Jesus e do Evangelho e todas as profecias que foram feitas acerca dele, e foi implantado na cabeça das pessoas uma visão indevida de Jesus, colocando ele como se ele fosse o Deus, como se ele fosse o Filho de Deus, né? E esse Filho de Deus, segundo essas correntes, é aquele que foi gerado por Deus. Deus gerou um filho dentro de Maria, um absurdo, não é? Deus gerou um filho dentro de Maria para mandar o seu filho salvar a humanidade. Ora, nós já sabemos, a ciência já provou e as leis de Deus estão aí para completar, de que um filho só nasce com o consórcio de um homem e de uma mulher. Por quê? Porque um homem apresenta na sua conjunção carnal com uma mulher, ele cede para a mulher, através do espermatozoide, ele cede 23 cromossomas díspares masculinos. E a mulher, através do seu óvulo, oferece ao homem 23 cromossomas díspares feminino. E que quando os dois se unem, formam 23 pares de cromossomas que vão dar início a uma nova vida. Esta é a lei de Deus, a lei que Deus formulou para a humanidade. E Deus não fere as leis que ele mesmo criou. Ele próprio diz que ele zela pela palavra dele para a cumprir. Ok, minha querida? Então, esta proposição que a senhora está apresentando, a senhora apresenta como ela sendo a mais plausível, a mais verdadeira, que é a conclusão que se deve chegar de que Jesus é Deus. Então, nós já estamos aqui oferecendo o contraponto, dizendo que esta não é a verdade, tá? E que não existe um só lugar na Bíblia, não existe na Bíblia um só lugar que diga que Jesus é Deus. Não há um só lugar na Bíblia que diga que Jesus é filho carnal de Deus. E até mesmo o próprio Jesus, quando ele foi questionado pelos sacerdotes se ele era o Messias, olha, uma pergunta feita em 2 segmentos, se ele era o Messias, filho do Deus Altíssimo, ele respondeu que ele era o Messias, agora filho do homem. Ele não afirmou que ele era filho de Deus. Ele disse que ele era filho do homem, que ele era natural, carnal. Ele era filho da humanidade. Ele era um homem comum como outro qualquer. Ok, minha querida? Então, vamos agora para o seu outro comentário. Eu quero apresentar para vocês nesse vídeo uma defesa cumulativa da divindade de Jesus, da identidade de Jesus, conforme apresentado na Bíblia. Talvez você não esteja familiarizado com esse método, com essa abordagem acumulativa, mas na apologética nós temos vários tipos de abordagem, a gente chama de métodos também de se fazer a defesa da fé. E o método cumulativo é mais uma forma de acumular evidências, argumentos, afirmações a favor de uma determinada proposição, para que a pessoa, depois de ouvir todas esse conjunto de evidências, esse acúmulo de evidências, ela possa, né, perceber que a proposição que você está apresentando é realmente a mais plausível, é a verdadeira, é a conclusão certa a se chegar. Então, 6 evidências que a senhora considera como evidências plausíveis e verdadeiras, que comprovam que Jesus é Deus, né? E que a senhora vai apresentar agora sob o nome de evidências 6As. Vamos ver então a sua primeira evidência, a primeira evidência que a senhora cita. E o método cumulativo que eu quero apresentar para vocês aqui é o que eu chamo de evidência 6A. Eu gosto de dar títulos, siglas para essas estratégias, né, de defesa da fé, de apologética, e eu chamo essa aqui de defesa 6A porque eu vou apresentar 6 tipos de evidências que nós temos a respeito da divindade de Deus, e eu listei todas começando com a letra A. Eu acho que vai ficar uma forma mais fácil de você aprender, guardar na sua mente e memorizar isso. O primeiro A aí do nosso conjunto de evidências é a questão da admissão. Jesus admitiu que é Deus. Jesus admitiu que é o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias que haveria de vir. Muito bem. A primeira evidência que a senhora citou
como sendo uma evidência do método cumulativo, é de que é a evidência da admissão. Com esta evidência da admissão, a senhora está tentando mostrar, provar, convencer o internauta de que Jesus admitiu ser Deus. E para provar que Jesus admitiu ser Deus, a senhora cita João 8,58. O que diz João 8,58? Que antes que Abraão existisse, eu sou. Muito bem. E a senhora ainda diz que esse eu sou que Jesus utilizou aí é o nome que Deus tem utilizado continuamente para se identificar as pessoas. Bom, em primeiro lugar, João 8,58, quem está falando que antes de Abraão eu sou, não é Jesus o homem. Quem está falando é o Espírito Santo que está em Jesus. O Espírito Santo do qual ele era cheio, pleno, e que trouxe para ele a palavra de Deus, a palavra plena de Deus para a salvação da humanidade. Então é esse Espírito Santo de Deus que está em Yeshua, que está em Jesus, é que está falando aos judeus que antes que Abraão existisse, ele era. Para entender isso, nós precisamos, em primeiro lugar, saber uma coisa. Deus nunca prometeu mandar um Deus para salvar a humanidade. Deus nunca prometeu mandar um filho dele carnal para salvar a humanidade. Deus nunca disse que ele, Deus, se esvaziaria da sua divindade e nasceria no meio dos homens para salvar a humanidade. Isso até seria um absurdo, porque se Deus se esvaziasse da divindade dele para nascer como homem, ele deixaria de ser Deus e se tornaria homem. E ali acabou todo o poder divino dele, porque ele se tornou um homem comum como outro qualquer. É o primeiro ponto que nós temos que considerar. O segundo ponto a se considerar é que um corpo humano jamais teria condições de receber em si a essência do Deus infinito. Por quê? Porque o Deus infinito não cabe dentro do limitado ser humano. Então, já foi para o espaço, né, essa outra situação. Agora, quando Deus fez a primeira revelação de que ele enviaria alguém, ele enviaria um Salvador para a humanidade, ele fez essa revelação para Moisés. E ele disse para Moisés que Moisés falasse para o povo, deu a Moisés a determinação para que profetizasse ao povo, e Moisés obedeceu. Isso está registrado lá em Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos 18 e 19. Deus diz para Moisés o seguinte: Moisés, eu vou levantar um profeta igual a ti, do meio do povo, do meio dos seus irmãos, e igual a ti. E vou colocar na boca deste profeta as minhas palavras, de modo que todo aquele que ouvir as palavras que este profeta falar em meu nome e não obedecer, eu requererei contas do faltoso. Então veja que Deus está prometendo mandar um profeta com a palavra dele para salvar a humanidade. Um profeta tirado do meio do povo, tirado do meio dos irmãos de Moisés, um profeta humano semelhante a Moisés, e que Deus colocaria na boca deste profeta as palavras dele. É a promessa que Deus fez a respeito do Messias. E quando Deus cumpriu esta promessa? Quando Jesus estava saindo das águas do Jordão, das águas do batismo, ele tinha acabado de ser batizado, ele está saindo das águas do Jordão, o céu se abre e Deus derrama sobre ele o seu Espírito Santo, derrama sobre ele o seu Espírito Santo, trazendo para ele a plenitude da palavra de Deus. Esse Espírito Santo que estava nele vinha com a plenitude da palavra de Deus para ser pregada aos homens que estavam condenados
pelo erro do Éden, pelo pecado do Éden, estavam condenados, e esta palavra vinha para ensiná-los a adquirir a salvação, uma forma deles ressuscitarem espiritualmente e se voltarem para Deus. Foi isso que Deus fez. Colocou as palavras dele na boca deste profeta, derramando sobre esse profeta o seu Espírito Santo. E veja que a Bíblia diz que quando o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, sobre Yeshua, e repousou nele. Observe que repousar não é a mesma coisa que pousar. Pousar, vem, pousa e depois vai embora. Agora, repousar, vem, pousa e descansa, permanece, fica. E o Espírito Santo veio e repousou nele, ou seja, encarnou nele. Ele se tornou o templo para a habitação do Espírito Santo de Deus, cheio, pleno da palavra salvadora de Deus. E esta palavra com todo o poder que Deus tinha e estava concedendo para que habitasse em Yeshua e fizesse a missão messiânica. Por isso que Jesus recebeu o nome de Messias, que em hebraico é Mashiach e significa ungido. Por isso que Jesus recebeu o nome de Cristo, que no grego Christos significa ungido. Então veja que naquele momento Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, derramou a abundância do Espírito Santo sobre ele, cheio, pleno da poderosa palavra criadora de Deus. Então Deus estava colocando na boca deste profeta a palavra dele que ele havia prometido para Moisés lá atrás em Deuteronômio 18. Então, minha querida, veja que não faz sentido você dizer que Jesus admitiu que era Deus. Isto nunca aconteceu, até mesmo porque Deus também nunca disse para Moisés que ele era eu sou. Quando nós olhamos para o encontro de Moisés com Deus na sarça, que Moisés pergunta para Deus quem ele era, como que ele diria, como que ele apresentaria Deus para os hebreus, Deus responde para ele: diga para eles que eu serei o que serei. Foi isso que Deus disse, é isso que está revelado na Bíblia hebraica, nos textos em hebraico. Diga para eles que eu serei o que serei, e eles saberão quem eu sou. Então, veja, porque esse povo hebreu, eles já tinham uma tradição que vinha de Abraão. Estava perdida tudo, mas ainda havia alguns resquícios na mente deles que faria com que eles lembrassem que Deus realmente era o Deus Todo-Poderoso. Ok, minha querida? Então, por aí nós já percebemos que esta sua proposição, João 8,58, não dá nenhuma certeza, não faz nenhuma afirmação de que Jesus afirmou que ele era Deus, que ele admitiu ser Deus. Isso fica por conta do entendimento das pessoas que trazem os dogmas, as crendices da Igreja Romana lá do terceiro século. O segundo A é a questão da aclamação. Jesus foi aclamado como Deus, como o Messias pelas pessoas que seguiam Jesus. Tem algumas passagens que falam sobre isso, mas vou deixar para vocês aqui João 8, 20 e 28, que disse, o Tomé falando para o próprio Jesus, né, falou assim, Senhor meu e Deus meu. A segunda evidência que você cita é a aclamação. Você diz que Jesus foi aclamado pelas pessoas que o seguiam. E você cita João 20, 28 e João 1, 41. Em João 20, 28, Tomé diz, Senhor Deus, Senhor meu e Deus meu. E em João 1, 41, os discípulos dizem, achamos o Messias. Muito bem. Então você está falando que isto aí é uma aclamação, que os discípulos aclamaram Jesus como Deus. Bom, em primeiro lugar, o fato de Tomé ter dito Senhor meu e Deus meu, não dá esta informação, não traz esta
precisão de que ele está aclamando, que os discípulos estão aclamando Jesus como Deus. Até mesmo porque os discípulos e a grande maioria do povo naquela época eram iletrados, ou seja, eram analfabetos. Né? Eles não tinham conhecimento e a visão teológica deles era nenhuma, porque eles estavam ainda presos em tudo aquilo que Moisés tinha ensinado, mas eles não tinham entendimento. Eles cumpriam porque era a lei, mas eles não entendiam por que eles tinham que cumprir aquilo. Deus fez eles cumprir porque eles eram um povo rebelde de dura cerviz e eles não obedeciam às coisas por fé, por vontade, por desprendimento. Então Deus deu a lei. É lei. Tem que cumprir. Se não cumprir, vai ser punido. Uma forma que Deus encontrou de colocar para eles toda a verdade e desenvolver a fé neles novamente para receber o Messias quando o Messias chegasse. Esta é a realidade. Então, veja que esta aclamação feita pelos discípulos, que é Deus ou não é Deus, isso aí não justifica dizer que Jesus foi aclamado como Deus, porque as pessoas que fizeram essa aclamação nem tinham conhecimento do que estavam falando. Então, já dá para saber que isso não é uma realidade. E o fato dele dizer, achamos o Messias, ora, eles acharam o Messias, eles estão aclamando o Messias. E o que é o Messias? É o ungido, não é Deus. Ele é ungido de Deus, ele foi ungido por Deus, ele não é Deus. Então achamos o Messias, quer dizer, achamos o ungido de Deus. Logo, essa sua proposição, essa segunda proposição chamada aclamação, não justifica que Jesus é Deus. Jesus também praticou ações de que só o próprio Deus pode praticar, né? E as pessoas que estavam ali assistindo o que ele estava fazendo sabiam que ele estava fazendo um tipo de coisa que só Deus pode fazer. Na terceira, você fala a respeito de ações. É o seu terceiro A, né? Você fala a respeito de ações. Que você, então, informa que Jesus praticou ações que só Deus poderia praticar. E, para justificar, você cita Marcos 2, versículo de 5 a 7, quando Jesus diz aos paralíticos, né? Filho, os teus pecados te são perdoados. Ora, aqui é uma outra questão, voltamos ao princípio. Quem está perdoando os pecados do paralítico não é Jesus, o homem. Quem está perdoando os pecados do paralítico é o Espírito Santo que está nele. É o poder do Espírito de Deus que está nele. É o poder da palavra de Deus que está nele. É esse Espírito Santo que está nele, do qual ele está sendo templo e está sendo cheio. É esse Espírito que está falando através dele que os pecados daquele paralítico estavam perdoados. Agora, os fariseus, os judeus, eles não conseguiam entender isso, porque eles não conseguiam ver o Espírito de Deus. Eles só viam o homem Jesus. Eles não viam o Espírito de Deus que estava habitando no homem Jesus. Então, para eles, a visão era humana e não divina, não espiritual. Ok? Vamos para o seu... Você chama aí de quinto A, mas para mim esse aí seria o quarto, né? Que é a alcunha. Quinto A da nossa defesa é a alcunha, né, que tem a ver com a questão de apelido, de pseudônimo. Jesus foi chamado, né, ele tinha alcunha, né, tinha esse apelido de ser realmente chamado com o nome de Deus, né? Jesus foi chamado realmente de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1:23 diz: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A alcunha. O quarto A é a alcunha. Você chama de quinto. Bom, Jesus foi chamado por nomes que ele não tinha, que não era dele. Então ele recebeu esses apelidos. É como você dizendo, são apelidos. Ora, o que é um apelido? O que é uma alcunha? Uma alcunha é quando eu atribuo um nome para alguém que não é próprio daquele ser. Quando eu atribuo para alguém um nome, uma qualidade que não é própria dele, eu estou usando o quê? Uma alcunha. Eu estou pondo nele o quê? Um apelido.
um pseudônimo. Eu estou chamando de alguma coisa que ele não é. É um apelido. Então, o fato de você citar que lá em Mateus 1:23, a virgem ficou grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ora, este fato dele ser chamado Emanuel, em primeiro lugar, não é um apelido, não é uma alcunha, não é um pseudônimo, porque este texto de Mateus, no original em hebraico, já começa por aqui dizendo que não era virgem. Não era a virgem que daria luz, era uma jovem. O texto em hebraico diz que a Alma dará à luz a um filho, e ele será chamado de Immanuel. Por quê? Isaías não está exaltando a pureza de Maria, ele está exaltando a idade dela, a tenra idade. Ela era muito jovenzinha, ela estava com 13 anos provavelmente, a idade máxima que se dá a ela era de 13 anos. Até os 12 se considera infância, a partir dos 12 se considera a adolescência. Então ela estava saindo da infância para a adolescência. Provavelmente ela estava tendo aí a sua primeira ovulação. Logo, isso é fatal. Todo mundo, na cultura judaica principalmente, que era rígida, todo mundo a veria como uma virgem, como uma pura, uma menina pura, porque ela é uma criança, está saindo da infância para a adolescência. Então ela é pura, ela é virgem. Mas não era isso, isso aí era inquestionável. Ninguém estava discutindo isso. O que Isaías está mostrando aqui é que a Alma dará à luz a um filho. E o que significa Alma? Uma jovem senhora, uma menina, uma garota, uma donzela. São esses os significados de Alma. Uma garota, uma menina dará à luz a um filho, que seria o nosso Salvador, né? Seria uma menina dando à luz ao Salvador da humanidade. Então, ele será chamado de Immanuel. Veja que não é um nome próprio, Emanuel. Isso aí faz parte da tradução, já para o grego e depois do grego para nós. Em hebraico, ele será chamado Immanuel. Isto é uma frase, não é um nome. É uma frase que significa Deus conosco, ou Deus está no nosso meio. É uma frase trazendo o quê? Um atributo, não trazendo um título, não um nome, não um apelido, não uma alcunha, não um pseudônimo. E ele também recebeu muitos outros, né? Muitos outros títulos de Deus forte, príncipe da paz. Ele recebeu vários, né? Mas o anjo, quando anunciou para Maria, ele disse que o filho que ela geraria seria chamado Filho de Deus, e não que ele seria Filho de Deus. O ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. O ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. O que é um ente santo? É um ser consagrado. Santo é todo aquele que é consagrado para Deus. Então, Yeshua, Jesus, estava nascendo já eleito, previsto por Deus para receber nele o Espírito de Deus, a palavra plena de Deus, e trazer salvação para a humanidade. Então ele era um ente santo, nascido do ventre de uma mulher, que receberia nele o Filho unigênito de Deus. E quem é o Filho unigênito de Deus? É a palavra de Deus, como está lá em João 1:1, que muitos dizem que o verbo era Jesus, o verbo representava Jesus que estava com Deus desde a fundação do mundo. Isto não tem lógica, não tem sentido. O texto grego diz que o Logos, no princípio era o Logos, a tradução para nós é palavra. No princípio era a palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus, porque só tinha Deus, não tinha mais nada. Só Deus estava ali e gerou a palavra.
Então, era a palavra de Deus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Claro que estava com Deus, foi gerada dentro dele. Foi a única coisa que Deus gerou dele mesmo, a palavra. Porque como é que se gera um filho? A mulher gera um filho dentro dela e bota ele para fora quando ele está pronto. Deus gerou a palavra dentro dele e botou ela para fora, para salvar a humanidade. Então, a palavra foi gerada de dentro de Deus, foi a única coisa. Por isso, ela estava com Deus e ela era Deus, porque fazia parte de Deus. Depois, lá no versículo 14, se não me engano, o versículo 14, diz que esta palavra, do 12 ao 14, esta palavra encarnou, se fez carne e habitou entre nós, né? E vimos a sua glória, a glória de quem? Da palavra, como a glória do unigênito do Pai. Então, quem é glória de quem? Da palavra, como unigênito do Pai. Quem que é o unigênito do Pai? A palavra. Não Jesus, a palavra. E ainda nesse, entre o versículo 12 e 14, diz o quê? Que todos que receberam a palavra de Deus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Todos os que receberam, todos os que recebessem a palavra de Deus teriam o poder de serem chamados filhos de Deus. E Jesus recebeu essa palavra com plenitude. Ele representava Deus através desta palavra, porque essa palavra era de Deus e habitava nele. Então, ele era um homem carnal que estava trazendo nele a palavra divina, o Espírito divino, o Espírito de Deus, para fazer a obra messiânica, ou seja, a obra de unção, a obra de ungido de Deus e trazer salvação para a humanidade. Esta é a realidade, esta é a verdade que a Bíblia traz. Aí muitos dizem, não, porque era Jesus, porque você está inventando. Não, eu não estou inventando, não estou criando nada, porque o mesmo João que escreveu o Evangelho e escreveu o capítulo 1, versículo 1 ao 14, que nós estamos comentando, ele também escreveu a primeira epístola de João, e lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz, 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, a Palavra do Pai e o Espírito do Pai. Então, são 3 que testificam, e estes 3 são um. O Pai, a Palavra do Pai, o Espírito do Pai, e esses 3 são um. E depois ele completa. E na terra também tem 3 que testificam, que dão testemunho, que é o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam em um, mas não são um. Os 3 do céu são um só, que é o Pai, a Palavra do Pai e o Espírito do Pai. Então não é Jesus, é a Palavra do Pai. E na terra são 3 também. O Espírito, que é o Espírito de Deus que vem habitar em todo convertido, é o Espírito Santo que vem habitar em todo convertido. E a água, que é o símbolo da matéria, e o sangue, que é o símbolo da alma. Porque o próprio Deus disse que não podíamos comer sangue, porque o sangue era a alma da carne. Ok, minha querida? Então veja que essa proposição de alcunha não casa, não tem sentido, não cabe aí. Muito bem, vamos para o sexto, né? O seu sexto A, então, que é atributos. Sexto A, que é o último, né, da nossa defesa cumulativa a respeito da divindade de Jesus, é a questão dos atributos. Jesus demonstrou, apresentou vários atributos que somente realmente Deus tem, né? Então ele mostrou efetivamente que ele tinha esses atributos. Aí você diz que Jesus apresentou vários atributos que somente Deus tinha, somente Deus tem. Jesus apresentou vários atributos que somente Deus pode ter. E você cita eternidade, onipresença, poder de dar vida e poder sobre a criação. Muito bem.
Para a eternidade você cita João 8,58, que é aquele que diz antes de Abraão, eu sou. Nós já vimos que não faz sentido, então ali não é Jesus falando, é o Espírito Santo de Deus falando através dele. Ele é o profeta através do qual Deus está falando. Aí, onipresença, você cita Mateus 28:20, e estarei com vocês até o final dos tempos. Quem que vai estar conosco até o final dos tempos? É o Espírito Santo. O próprio Jesus, na oração que ele fez, quando ele foi orar a Deus e se entregar para Deus, nas mãos de Deus, ele disse o quê? Disse que rogaria ao Pai para que nos enviasse o Espírito Santo para estar conosco até o final dos tempos. Então quem vai estar conosco até o final dos tempos é o Espírito Santo, não é Jesus. Então, também aí já perdeu a razão de ser. Poder para dar vida. Você cita João 10:28. E eu lhes dou a vida eterna. Nós estamos acabando de falar que não é Jesus que está falando. Esses atributos divinos que Jesus faz a referência, não é ele que está falando. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está nele. Esse Espírito é que está falando. Né? Então, pode ver que Jesus mesmo, em vários lugares, ele disse, o que eu digo, eu não digo de mim mesmo. Ele próprio faz essa confissão. O que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas falo como o Pai me ordenou. Eu falo como o Pai que me enviou mandou. Entendeu? Então, veja bem que não é o Jesus que está falando, mas é a palavra do Pai que está sendo ministrada. Então, também não é Jesus. E poder sobre a criação. Aí você cita Colossenses 1:16 e 17. Pois nele foram criados todas as coisas, no céu e na terra. Não foi em Jesus que foi criado todas as coisas no céu e na terra. Todas as coisas no céu e na terra foram criadas pela palavra de Deus. Ela foi quem criou. Deus era único, absoluto, não existia mais nada além dele. Segundo o que nós entendemos por luz, não havia luz, havia apenas a escuridão. E Deus, então, decide criar. E o que Deus faz? Deus gera dentro dele a palavra, e esta palavra que ele gera dentro dele, ele põe para fora. E ela diz, haja luz. E a luz se fez. Então veja que Deus gerou de dentro dele a palavra. E botou esta palavra para fora, como seu filho unigênito. Porque foi a única coisa que ele gerou dele mesmo. É o unigênito do Pai. Então, esta palavra que ele colocou para fora foi quem criou todas as coisas. Porque Deus foi usando essa palavra para criar. Ele disse, haja luz, a luz se fez. Ele disse, produz a terra produziu. Produz as águas produziu. Produz o ar produziu. Então, ele foi mandando e as coisas foram acontecendo. Então, com a palavra ele foi criando. Então, este Colossenses 1:16 e 17 está se referindo à ação de Deus e não a Jesus. Então, não é Jesus que está apresentando aqui atributo de Deus. A referência aqui é para a ação divina e não de Jesus, o homem. Entendido, minha querida? Então, nós temos aí que esses 6 atributos que você citou, essas 6 evidências, 6 As que você citou, para provar que Jesus é Deus, fez assim. Porque Deus nunca prometeu enviar Deus. Ele prometeu enviar um profeta. É o que está na palavra de Deus. Deus enviaria um profeta do meio do povo, tirado dos meios judaicos, semelhante a Moisés, tirado dos irmãos judeus, semelhante a Moisés, e colocaria neste profeta as palavras dele, de forma que tudo aquilo que este profeta falasse em nome de Deus e não fosse obedecido, Deus requereria contas do desobediente. Então, estamos aí com a verdade bíblica que demonstra que
Jesus é homem. Jesus é um profeta. Jesus é um profeta ungido de Deus. Porque enquanto Deus gerou dele mesmo o Filho unigênito dele, que é a palavra dele, foi gerada dentro dele e posta para fora, ele gerou a sua palavra espiritual, Maria gerou no seu ventre o corpo carnal daquele que está já indicado por Deus, eleito por Deus, predestinado por Deus, para receber esta palavra. Aí as duas naturezas. A natureza humana que vem do ventre de Maria e a natureza divina que vem da palavra de Deus, do Espírito de Deus e habita nele. E vem habitar nele na saída do batismo das águas do Jordão e não no ventre de Maria. Ok, querido? Eu espero ter sido claro. Quero aqui, de antemão, pedir desculpas se de alguma forma eu fui grosseiro em alguma parte. Não foi essa a minha intenção. Eu não tenho intenção de te ferir. Pelo contrário, eu te respeito muito. Respeito a tua titulação acadêmica. Respeito o teu conhecimento e respeito a tua fé. Tá? Você quer acreditar nos dogmas católicos e fica procurando subterfúgio para provar que esses dogmas são válidos? Isso é um problema que eu não posso questionar. Mas eu tinha que mostrar aqui, como pastor que sou, tinha que mostrar aqui, para que todo aquele que ouviu as suas palavras possam ouvir o contraponto e saber que a Bíblia não traz nada dessas informações que você apresentou. Os textos que você apresentou como sendo atributos de Jesus, que Jesus era Deus, a aclamação, a alcunha, as ações, a afirmação, né? A admissão, nada disso que você citou, esses textos bíblicos que você citou, nenhum deles traz essa visão que você apresentou aqui. Logo, se vocês querem ter essa fé, eu respeito. Então, vocês são uma corrente cristã que querem ter essa fé, eu respeito. Mas veja bem, é uma corrente cristã. Você não pode falar isso em nome dos cristãos, que é a proposição dos cristãos, a mais ousada, a escandalosa proposição dos cristãos. Não, os cristãos não têm essa visão. Alguns cristãos têm essa visão. Alguns cristãos seguem a Igreja de Roma até hoje, nem todos. Então, não pode generalizar, ok? Desejo de coração que Deus continue te abençoando, que o Espírito Santo desça com abundância, te trazendo luz ao seu entendimento e ao seu coração, mostrando a você a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.